Fala, galera! A paz de Cristo e amor de Maria estejam com vocês. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas. Boa noite, gente. Aqui é o Robert. E antes de a gente passar para a leitura do nosso Salmos de hoje, né? Eu e o Lucas a gente estava fazendo a nossa. A gente demorou um pouco para a gente começar a nossa live, pois estávamos em oração. E Deus foi colocando várias coisas nos nossos corações para a gente rezar. E a gente veio hoje pedir para você, agora no começo da nossa live, né? Aproveitando que a gente já começou hoje a nossa Semana Santa. Né? Se inicia hoje com o Domingo de Ramos, onde Jesus entra como Rei dos Reis, sentado no jumentinho, sendo saudado como Senhor dos Senhores. Pedimos para você hoje, quer deixar alguma oração, quer rezar para alguém, se tem alguém na sua casa que está enfermo, ou você passa por uma situação complicada, ou algum vizinho, amigo que está passando por alguma situação e você deseja que essa pessoa seja curada, ou até mesmo alguém que não é da sua religião, mas você quer rezar por ela e tentar trazer ela para você, fala pessoas assim que não são de outras religiões, fala assim, pessoas que estão abandonadas de Deus, que vivem no mundo sem Deus. E você quer rezar por ela? Deixa aqui nos comentários pra gente. Escreve aqui que a gente vai fazer uma oração especial para essa pessoa. A gente vai marcar um dia onde vai anotar todos os nomes dessas pessoas que vocês colocaram, até de vocês mesmos, e a gente vai entrar ao vivo para rezar por cada um por elas. Cada uma dessas pessoas, né, Lucas? A gente vai rezar por cada uma. Por você também, você vai colocar seu nome e colocar o nome da pessoa que você quer que a gente reze. E a gente vai rezar por vocês. A gente vai anotar, a gente vai fazer uma caixinha e a gente vai rezar por vocês. Lógico que durante a semana nossa, agora, Semana Santa, a gente vai também estar rezando. Né? Então a gente pede para você, coloque lá o nome, a intenção que você quer que reze também. Coloca assim, eu quero rezar por mim porque eu estou passando por depressão. Não precisa especificar qual tipo de depressão que você está passando. A gente vai rezar por você. Eu quero rezar para minha avó que está doente e encamada no hospital. A gente vai rezar por ela. Eu tô rezando pra minha tia que tá na CTI. A gente vai rezar por ela. Tá bom? Vou passar pro Lucas aqui. Dá andamento aí, Lucas. Então, gente, como vocês já viram, né, nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. É, e hoje nós vamos refletir o Salmo 40, 41. É, como eu tinha dito para vocês em alguma dessas lives aí, a quaresma são contados 40 dias desde a quinta-feira, a quarta-feira de cinzas, até a quinta-feira santa, sem contar os domingos, beleza? Nós aqui estamos fazendo as lives todos os dias, desde a quarta-feira de cinzas, contando com os domingos. Por isso, a nossa contagem de salmos vai ser um pouquinho maior. Quinta-feira a gente vai encerrar a nossa live com o salmo, se eu não me engano, 40 e vai ser o 45 por aí, 45, 46 ou 44. 44. Então, beleza. Então, nesse sentido, né, eu convido você a ficar atento, a rezar, a continuar rezando conosco nesse dia, para que Deus continue abençoando, conduzindo as nossas vidas, né? E um último detalhe, né, que eu te peço agora, antes da gente começar, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live com seus amigos, né, com seus irmãos, né? Eu não sei se você está vendo isso ao vivo ou se está vendo pós-gravado, mas creia que a graça de Deus vai se manifestar na tua vida também. E pega sua Bíblia, Salmo 40. Enquanto isso, vai pensando qual intenção você quer rezar nessa noite, qual intenção você quer louvar a Deus também neste momento de oração, e vai colocando como se fosse numa bandeja agora, que no momento da nossa oração a gente vai entregar ela nas mãos de Deus. E eu incluo nesse momento a saúde do Papa Francisco, pelas almas do purgatório, a saúde do Dom Geraldo, nosso bispo aqui, nosso ex-pároco aqui, né?
que é bispo de outra diocese, todos os enfermos do mundo todo mesmo, inclusive os enfermos da sua casa, sua família, todas as pessoas que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, ou até mesmo pelo desaparecimento dos seus entes queridos. Inclusive, nessa situação, a gente está na minha comunidade, né? Aconteceu que um rapaz desapareceu lá em Bom Jesus da Lapa, né? E ele desapareceu, já tem que uns 6 dias mais ou menos, eles estão procurando ele. Que Deus possa cuidar da situação, né? Cuidar da alma dele, caso ele já tenha partido, ou se for da vontade de Deus encontrá-lo vivo, que ele possa ser encontrado com vida. Mas que Deus providencie e cuide de todas as situações. Coloco também nesse momento, né, intenção de todos os nossos irmãos e irmãs de outras religiões, de outras denominações cristãs também, para que o Senhor toque o coração deles e cuide deles, por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguições no mundo todo, e também por todos que perseguem, que nos perseguem. E uma última graça em especial para que todos nós consigamos viver muito bem essa quaresma não, né? Esse término de quaresma e essa Semana Santa. E que no dia da sexta-feira da paixão a gente não chore por Deus, por Jesus, tentando consolar ele, mas que a gente chore primeiro como arrependimento dos nossos próprios pecados que machucaram o corpo dele e o coração. Começamos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. E damos início, então, a este momento nosso de oração. Robert, você faz as honras de ler o Salmo para a gente? Salmo 40, 41 ou 41, 40. Vamos lá. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e o conservará vivo. Há de torná-lo feliz na terra, e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores, e na sua doença o reconfortará. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor. Sarai-me, porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim maldizendo. Quando há de morrer e se extinguir o meu nome, se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias, e saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos os que me odeiam murmuram contra mim, e só procuram fazer-me mal. Um mal mortal, dizem eles, o atingiu. Ei-lo deitado para não mais se levantar. Até o próprio amigo em que eu confiava, que compartilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ao menos vós, Senhor, tende piedade de mim. Erguei-me, para eu lhes dar a paga que merecem. Nisto verei que me
sois favorável. Vós, porém, me conservareis incolume, e na vossa presença me poreis para sempre. Bendito seja, Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Assim seja, assim seja. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu convido você a fechar os olhos, se você puder, nesta hora, e deixar que essa palavra penetre no teu coração. Passemos então para a reflexão do Salmo 41. 41. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará, o Senhor há de guardá-lo e conservará vivo, há de torná-lo feliz na terra e não o abandonará à mercê de seus inimigos. O Senhor o assistirá no leito de dores e na sua doença o reconfortará. Essa primeira parte do Salmo me faz recordar um ponto muito importante que muitas vezes a gente acaba perdendo e esquecendo. E eu convido você a prestar bastante atenção nisso. Vocês lembram daquela passagem, aquele versículo, né? Eu não lembro exatamente onde que fica, que Jesus mesmo, até mesmo já repetiu, eu quero a misericórdia e não um sacrifício? Então, misericórdia a gente entende como os atos de misericórdia, ou também chamados atos de caridade. Como a gente já refletiu diversas vezes aqui no nosso podcast, e até por sinal a gente tem uma listinha, né, de episódios onde a gente refletiu sobre esses atos de misericórdia, né? Eu não consigo me recordar exatamente quais são os episódios. Eu recomendo a você depois ouvir. Tem aqui disponível no YouTube, tem disponível nas nossas plataformas aí. E aí, esses atos de misericórdia, eles são importantíssimos. Porque se o próprio Deus falou que é mais valoroso para ele usar a misericórdia e não o sacrifício, então a gente tem que entender que isso tem um peso maior para levar a gente para o céu, certo? Tem um peso maior para levar a nossa alma para o céu. Tem um peso maior para nos levar a nos santificar. Então, nesse sentido, precisamos guardar a misericórdia. Precisamos agir de misericórdia como o próprio Deus agiu conosco. Os episódios sobre as obras de misericórdia começam a partir do episódio 75 do nosso podcast. Depois você confere e dá uma conferida lá. Então, voltando aqui nesse ponto, a gente tem que entender que a gente tem, de certa forma, alguns pilares para a nossa fé concreta, para a gente ser santo. Um dos pilares é a fé verdadeira. A fé de acreditar em Deus de verdade, de ser fiel a Deus, ser fiel à palavra. O Robert deu um apoio para a gente aqui. A passagem que Jesus fala, eu quero, sobre a misericórdia, é a passagem de Mateus capítulo 12, versículo 7, que diz assim: mas se vós soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes. E ele fala isso citando Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, nesse sentido, a gente tem que entender, a gente precisa de ter a fé em Deus, ser sincero, ser certo, não podemos ser apóstatas, de negar a fé. E nem podemos deixar que em nosso coração
penetre a falta de confiança, ainda que não entendamos quais são os propósitos de Deus com aquelas situações. É preciso a gente confiar antes da gente ver, confiar antes da gente acreditar. Porque no tempo certo, o Espírito Santo há de colocar em nosso coração e Deus vai nos proporcionar a graça do conhecimento. Não é à toa que Santo Agostinho, em uma das suas, dos seus momentos de reflexão, Deus lhe deu uma visualização, que era de uma criancinha pegando água do mar e colocando no buraquinho. E aí ele chegou perto dessa criança, perguntou o que ela fez, e ela falou, eu estou colocando a água do mar toda nesse buraquinho, que eu quero colocar toda ela. E aí ele falou, mas isso é impossível, é muito grande. E aí a voz disse para ele, se você não consegue entender que é quão grande, né, é tão grande a água colocando aqui, maior ainda é o mistério da Santíssima Trindade, que é tão difícil de se compreender. A fé vai além da compreensão. Então, querer entender tudo, infelizmente, vai te deixar louco, porque não é possível entender tudo. Porque mistério é mistério, e Deus só dá o conhecimento àqueles que ele tem desejo de dar certos conhecimentos, mas ele não dá o conhecimento total de tudo. Tem coisas que ele vai guardar só na eternidade para nos revelar. E aí, voltando, o segundo ponto, muito importante, é a misericórdia, a caridade. Caridade, o amor. A caridade, a misericórdia, é, um, é algo muito importante para a nossa fé. Sem ela, a gente não consegue. O próprio São Tiago, na carta, disse que não é possível ter fé sem obras, porque a fé sem obras é uma fé morta, né? E nem obras sem fé. E aí, nesse sentido, as obras se encontram as obras de misericórdia. E aí, aqui, nesses versículos, fala dessas obras, de parte delas. Feliz o homem que se lembra do necessitado e do pobre. Ou seja, lembra lá dos obras de misericórdia que o Senhor disse, né? Tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestistes, estava com sede, me destes água para beber. E aí vai continuando. Todos aqueles atos que Jesus disse de visitar os enfermos, visitar os presos, todos esses atos são atos de misericórdia, são misericórdia. E esses têm muito mais valor diante de Deus. E aí, continua aqui. Porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. Ele salvará você, se você agir dessa forma. O Senhor há de guardar você, de conservar você vivo, e há de torná-lo feliz na terra, e não abandonará você à mercê dos inimigos. Por quê? Como assim ele não vai abandonar? Porque no coração teu você vai ter certeza da esperança de Deus, que Deus está contigo. E ele não vai permitir nenhum sofrimento que você passe que você não vai conseguir superar sem a graça dele. Porque ele vai estar contigo. Então, nesse sentido, eu te recordo, por exemplo, da história de tantos santos mártires. Madre Teresa de Calcutá, ela não foi muito bem mártir, mas ela, na tua vida, ela doou pelos pobres, pelos enfermos, por aqueles que eram tidos como piores do que vermes nas ruas, leprosos, correndo risco de até mesmo adoecer. E ela cuidava daqueles que eram doentes, com doenças infecciosas, com outros tipos de doença. E aí vai entrando, por exemplo, aqui no Brasil, a Santa Lúcia dos Pobres, ela fez isso, cuidou daqueles que eram pobres, daqueles que não tinham quem olhar por eles. Foi humilhada, mas por amor a Deus, ela se ofereceu a Deus, confiou. Temos tantos outros irmãos e irmãs que sofreram na mesma situação,
Então a gente tem que entender, não basta você só ir na igreja, rezar o terço, o rosário todos os dias e não cuidar das pessoas. As obras de misericórdia espirituais, que são essas, rezar pelas pessoas, perdoar, essas coisas assim, elas são importantes. Mas também não podemos deixar de fazer as obras corporais. Vou dar um sinal do gesto de mostrar um ponto, que é sinal desse gesto de amor, de misericórdia de Jesus. Foi quando estava aquele povo todo com fome diante de Jesus para escutar ele. E Jesus olhou também para o lado do corpo deles, deu pão para eles comerem, multiplicou, aconteceu o milagre da multiplicação, que é muito importante. Quando estavam aquelas pessoas doentes se aproximando dele, Jesus não parou. Ele foi lá e curou essas pessoas. Ele intercedia por elas. E elas alcançavam a graça da cura. Então, nesse sentido, nós também somos chamados a fazer essas obras corporais, ainda que Deus não deu a nossas mãos o dom de operar milagres desta forma. Às vezes é preciso você agir com fé. A fé tua não ser só a fé para alcançar graça para você ou rezar pelas outras pessoas, mas também alcançar graça na tua ação. Por exemplo, se você tem doado para alguma obra de caridade, às vezes está passando por falta de dinheiro, falta de alimento, com muito pouquinho, use desse pouquinho que você tem e doa também, mas com confiança de que Deus pode te ajudar. Não é para você tirar tudo que você tem e dar para os outros, mas partilhar, partilhar. Porque da mesma forma como aconteceu lá atrás, o milagre lá na época do Antigo Testamento, que um profeta, se eu não me engano, o profeta Elias ou Eliseu, ele foi à casa de uma viúva, pediu comida, e ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo que dava para fazer um pãozinho só para ela, para o filho dela comerem e morrerem. Ele foi e pediu, ela deu. Aconteceu o milagre. O milagre que a comida dela não acabou, mesmo no tempo de seca que estava assolando toda a terra, naquele momento, aquela terra. Confie em Deus. Se Deus te diz isso, vai acontecer dessa forma. E aí, continuando. Quanto a mim, eu vos digo, piedade para mim, Senhor. Sarai, porque pequei contra vós. Meus inimigos falam de mim, maldizendo. Quando há de morrer, e se extinguir seu nome. E aqui a gente pode dar uma pausa e pensar de novo na questão dos nossos pecados. Às vezes pode ser que você reconheceu que não está agindo como Deus quer que você haja. Você reconheceu que já está até rezando bem, fazendo suas orações todos os dias. Você tem participado da missa aos finais de semana, tem feito isso. Mas quando chega na hora que uma pessoa te pede ajuda, você não tem ajudado como como Deus te recomenda ajudar. Alguém tem te pedido alimento e você não tem dado nem no mínimo a atenção. Pessoas podem ser que te convidem para você visitar ela ou te chamam para visitar uma outra pessoa que está doente e você deixa passar essa oportunidade. Isso também, de certa forma, é um pecado. Agora, a gravidade dele, aí vai depender de você perceber como que você está agindo, entendeu? Deus, ele nos dá a graça, mas ao mesmo tempo, ele nos cobra essa graça que ele nos dá. Não só para a gente mesmo, ele cobra para que a gente distribua entre os nossos irmãos. Todas as graças que a gente recebe, por exemplo, de participar da Santa Missa, de conseguir rezar o terço, de fazer nossas orações diárias, de meditar a palavra todos os dias, de receber a graça do sacramento da confissão e por aí vai. Deus, ele nos dá tantas graças para aumentar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Só que aí quando chega alguém que precisa da tua ajuda, precisa daquela fé, precisa daquela confiança tua, precisa da palavra que Deus te deu, você vai e nega. Isso é ruim, porque aí volta naquela passagem que disse Deus, que é como se fosse um patrão. Jesus ele disse, um patrão, ele deixou
uma pessoa sobre cuidando dos seus bens, cuidando dos seus empregados, e falou assim, ó, você dá de comer no tempo certo, dá de beber para eles ao tempo certo, cuida deles aí. Eu vou ir, depois eu volto. E aí, quando voltar, o patrão pode achar a pessoa fazendo tudo certinho, cuidando, feliz o servo que o patrão encontrar ele agindo bem. Mas e se for o contrário? A pessoa bebeu muito, gastou tudo que tinha, não deu de comer no tempo oportuno, no tempo necessário, não cuidou bem daqueles que Deus confiou nas mãos dele, que o patrão confiou nas mãos dele. Esse cara vai sofrer. Ele vai ser lançado na prisão, vai ser lançado no onde de sofrimento eterno. Nós também precisamos pensar nisso. Será que, com os bens que Deus tem me dado, eu tenho cuidado das outras pessoas que Ele tem me confiado ou não? Será que quando eu estou na rua, eu escuto uma pessoa falando para mim, falando assim, conversando com a outra, nossa, você não sabe, fulano de tal está com tal doença e tal, você pode nem conhecer fulano de tal, mas só de você escutar aquilo, seu coração não sente um pouquinho de dó ou de pena, ou não sente compaixão daquele sofrimento, não. Se sentir, você coloca isso na tua oração, quando você está indo para a missa, você lembra daquela pessoa na oração da missa. Quando você lembra de algum nome, você vai, anota no cestinho de intenção e coloca, ou então, na hora que Jesus, o padre está levantando a hóstia, você tem lembrado daquela pessoa na Santa Missa? Entenda que isso é misericórdia. E isso é Deus pedindo para a gente, de certa forma, para a gente fazer algo a mais. E saiba que se a gente errou hoje, tudo bem, a gente errou. Confessa teu pecado, se arrepende, e depois Deus vai te dar outra oportunidade. Pode ser que amanhã de novo ele vai vir de novo com essa mesma oportunidade quando você menos esperar. Estou falando isso por experiência própria. Teve vezes em que Deus mandou pessoas perto de mim pedindo ajuda. Eu neguei, mas depois, na minha oração, eu senti no meu coração que Deus pesou a mão sobre mim, me recomendando para cuidar daquilo. E depois, quando eu tive a oportunidade de conseguir fazer aquilo, eu vi o quão maravilhoso Deus agiu na minha vida posteriormente àquilo. O meu testemunho pode ser que diante de ti não tem valor nenhum, mas mais valor ainda nessa situação é a tua experiência. Eu te recomendo fazer essa experiência de confiar em Deus e de ficar atento, vigiando para quando Deus pedir ajuda, quando Deus encaminhar pessoas na tua mão para você cuidar, ovelhas para você alimentar, pastorear, mesmo que seja de forma temporária ou, ou há mais tempo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela acolheu um filho espiritual para ela. Foi aquele homem que eu já até citei para vocês, foi um dos, né? Aquele homem que estava prestes a ser morto, porque ele estava condenado à morte por um crime tremendo, ele não queria confessar, e aí ela rezou por ele, mesmo à distância, mandou cartas para ele, e depois, no dia do julgamento, do dia da condenação dele, da execução, ele chamou o padre e se confessou. Ou seja, conseguiu a graça. Então, essa que é a questão. Terezinha, ela o fez. Ela acolheu aquilo quando ela viu no jornal sobre aquela história. A gente também é convidado a todo momento. A gente é colocado à prova a nossa fé. Por isso, lembramos, sejamos intercessores. Sejamos também cuidadores. Com os dons que Deus nos deu, ajudemos os nossos irmãos. E se pesa o nosso coração, peçamos perdão e misericórdia a Deus. Meus inimigos, versículo 6, falam de mim maldizendo. Quando há de morrer e se extinguir seu nome? Se alguém me vem visitar, fala hipocritamente. Seu coração recolhe calúnias e saindo fora, se apressa em divulgá-las. Todos murmuram, todos os que me odeiam murmuram contra mim e só procuram fazer-me mal. E aí, aqui, eu lembrei de um ponto que uma senhorinha me contou sobre que uma pessoa da família dela inventou uma calúnia sobre ela.
inventou uma mentira. Essa pessoa que fez essa mentira era até padrinho da filha dessa senhora. E aí, com essa mentira, com essa situação, ela se sentiu muito mal. Aconteceu que essa pessoa ficou, ou a pessoa, né, que fez a calúnia, ficou muito doente. E essa senhorinha de muita oração, ela que me contou esse caso. Ela me contou isso. Eu só não vou dizer a pessoa, nem dizer a situação, para não expor a pessoa direito demais e tal. E aí ela foi e falou comigo assim, que essa pessoa adoeceu muito mesmo, estava quase morrendo. Teve um tipo de câncer. E aí essa pessoa chamou ela, pediu perdão. Aí ela aí falou assim, reza por mim. Aí ela falou: "Olha, eu te perdoo. E quando você fez o mal contra mim, você me caluniou, eu não quis retribuir. Que o mal que você me fez, a calúnia que você me fez, se torne a cura tua agora. Em nome de Jesus." Não aconteceu que ele foi curado? Ele foi curado por Deus, aconteceu o milagre? Ela agiu com misericórdia e Deus agiu na vida dele através da intercessão dela também. E aí, olhando para um outro ângulo, essa mesma parte, voltemos de novo à paixão de Cristo. Todos que odeiam, murmuram contra mim e procuram fazer-me o mal. Um mal mortal, dizem, o atingiu, ei-lo deitado, não mais para mais se levantar. Lembremos, as pessoas falaram para Jesus, ó, se Deus é Deus dele mesmo, que ele que o salve. Se não, essa condenação é Deus que está pesando por ele ter feito o pecado de blasfêmia. Versículo 10. Até o próprio amigo em que eu confiava, partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Pensa comigo nessa parte. Lá em Mateus, só localizar aqui, se eu não me engano, é Mateus capítulo 26, diz justamente dessa parte. Mateus 26, versículo 20 e 21. 28, vamos para a partir do 20. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Pensa comigo. Esse versículo diz o próprio Jesus. Quem levantou contra ele o calcanhar, quem partilhava do pão, naquele momento era a última ceia. Quem partilhava do pão com Jesus era Judas, o traidor. Ele que levantou contra Jesus o calcanhar. Ele foi o amigo que traiu, o amigo em quem confiava de certa forma. Isso já é uma profecia daquilo que ia de acontecer. Então entendemos que a gente
Pode ter até amigos, mas precisamos confiar mais do que tudo em Deus. Porque pode ser que o teu amigo mais próximo pode um dia te trair. Por isso de Deus ele disse: "Ai do homem que confia em outro homem". A gente tem que confiar pode confiar nas pessoas? Pode. Você deve confiar, por exemplo, na tua esposa, no teu esposo, no teu namorado, namorada. Você pode fazer o exercício de confiança, mas você tem que confiar acima de tudo em Deus, porque as pessoas podem vacilar a qualquer momento. E se a gente confiar nas pessoas que são voláteis, que são é, móveis, né, pode mudar, assim como a areia, a gente pode cair. A gente pode cair. Mas firme é Deus, é Jesus que é a rocha. Que a gente estejamos firmes com confiança em Jesus e não nas pessoas. Eu vou dar uma pausa aqui e vou deixar o Robert partilhar conosco aí o que Deus colocou no coração dele. Então, eu tava tentando achar palavras aqui para falar que o Lucas falou foi tudo, mas eu fiquei aqui com essas palavras bonitas aqui, ó. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. Há de torná-lo feliz e não abandonará à mercê dos inimigos. Deus fala isso. Como é que eu posso tentar dizer aqui? Tentar achar as palavras bonitas aqui. É quando a gente vê uma pessoa que necessita, igual o Lucas citou, por exemplo, alguém da sua família tá doente e você vai visitar essa pessoa. Mesmo que você não tenha contato muito com a pessoa, um tio que você não conversa muito, né? Eu, por exemplo, quando meu pai acidentou, eu estava trabalhando, que meu pai acidentou, eu larguei meu serviço para trás do meu pai. Ah, mas esse é o pai. Mas eu fui atrás do meu pai, pra ver como é que tava. Minha avó, quando ela tava doente, eu perdi lotação para ir ver minha avó, para ver como é que minha avó tava. Então, tipo assim, a gente, quando Deus fala pra gente visitar, mas é parente seu. Não, eu já fui visitar amigo meu que tava doente. Eu já larguei a hora de intervalo. O meu tinha 2 horas de intervalo. Eu deixei de almoçar para ir lá ver um amigo meu que tava doente. E eu não almocei naquela hora. Eu fui lá, visitei ele. Aí voltei quase na hora de voltar, não almocei. E depois, mais tarde, na hora do café, eu consegui comer uma coisinha rapidinho. Mas por quê? É pessoas que a gente visita. E Deus faz a gente convidar a gente também a visitar aquela pessoa que está doente. Quando a pessoa fala que está doente, não é doença, assim, dor de cabeça, dor na perna, não. Pessoa doente, às vezes, não é uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está presa, uma pessoa que está desiludida da vida. Também são doenças. São doenças que a gente muitas vezes são doenças silenciosas. O Lucas, que é psicólogo, vai saber entender, vai saber falar melhor do que eu, porque tem uma vez que eu conversei com a psicóloga, ela falou que existe uma doença, que é a doença silenciosa, daquela doença que ninguém sabe o que está acontecendo com ela. A pessoa às vezes tá ali rindo com você, tá brincando, tá rindo, se zoando, mas no fundo, por dentro, ela tá passando uma dor imensa. E ela não quer que ninguém se preocupe com ela. E aí quando você percebe, a pessoa morreu. Ou ela suicidou, ou ela cometeu um ato de loucura, tentar se matar. Mas ela tentou várias vezes mostrar para todo mundo que ela não estava assim, que ela não estava mal, que ela não queria preocupar ninguém. Aí você pensa, mas como é que eu vou saber se eu tô doente ou não? Ué, você tem que conversar com a pessoa, a sua obrigação, Deus colocou a gente para isso. Como é que Deus sabia que você estava doente? Deus não foi lá te perguntar? Como é que Deus sabia que Bartimeu queria a cura dele?
Como é que Deus ficou sabendo que o coxo queria a cura dele? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Né? E aqui, ó, vem aqui, ó. Tende piedade de mim, Senhor, sara-me porque pequei contra vós. Isso aqui a gente pede a Deus toda vez que a gente cometeu algum pecado contra Deus. Você fala, Senhor, pequei contra ti e contra vós. Não mereço ser chamado teu filho. E o resto eu esqueci. Essa oração eu esqueci o resto dela. Ah, tá. É o que o filho pródigo fala. Senhor, pequei contra céus e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Né? Quem fala é o filho pródigo. E quando ele erra, que ele pega os bens dele e vai embora e gasta lá com prostitutas, bebedeiras e farras, quando ele volta para trás, que ele vê que ele tá na pior, que ele é resto de porco e não podia comer, e ele pensa, não, até os empregados do meu pai eram mais tratados do que eu, e aí ele volta e fala isso pro pai dele. Deus está pedindo para você voltar. Volta. Volta e fala como Jesus falou quando estava pregando na cruz. Senhor, a ti entrego o meu espírito. Entrega. Entrega seu espírito. Todos que me odeiam murmuram contra mim e só me procuram para fazer mal. Aconteceu comigo. Tem uma pessoa que dizia que era gente boa comigo, gostava de mim, mas fez a minha caveira. Isso vai acontecer, aquela pessoa que está mais próxima de você ali, que você acha que é seu amigão mesmo. Ah, esse aqui é meu amigo, eu vou contar tudo para ele. Tudo sua vida. Aí quando da primeira brecha que você fizer, qualquer coisinha que você fizer contra ele, ele vai pegar isso tudo que você contou para ele e vai botar no vento. Como diz o colega meu, né? Botar no ventilador. O que é botar no ventilador? Botar no vento, para todo mundo saber. Quando você coloca no ventilador, o ventilador gera o quê? Gera vento para frente. Quando a pessoa fala que vai colocar no ventilador, ela está espalhando aquilo. Para que você espalhar, para todo mundo saber que você fez aquilo. Não importa o que seja. Você fez, ele vai contar. Desculpa. E ela vai contar, né? Então você tem que rezar para essa pessoa também. Assim como Deus fala. Prepara para mim, Senhor, uma mesa à frente dos meus inimigos. Então pede a Deus. E pede a Deus primeiramente para te livrar dele. Porque quem anda com lobo se fere. Se você é um cordeiro e está andando no meio de lobo, sua hora você vai se ferir. Cordeiro anda com cordeiro. Diz um colega meu, colega meu não, diz numa palestra que eu estava assistindo uma vez sobre coisa de trabalho. E o cara falava assim, por que que águia não anda com urubu? Porque o urubu, ele só procura resto. O urubu só caça resto. E a águia voa além. A águia vai além daquilo ali. E aí te pergunta, você quer viver no meio dos urubus? Ou você quer viver no meio das águias? Pro resto da vida, viver no meio de carniças. Quem anda no pecado, quem anda com gente falsa, tá andando com carniça. É a hora do diabo vir te comer. O diabo é o urubu. Tu fica esperando a carniça apodrecer. E aí, se você virar carniça, o diabo vem te come. Isso é carniça. Aí vem aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Cara, isso é o que mais acontece. É o que eu falo com vocês. Aquela pessoa que você achava que é seu amigo. Cara que chegava pra você e falava assim, esse aqui é meu amigo. Já aconteceu uma história com uma amiga minha
Vou contar a história que aconteceu com a minha amiga e aconteceu comigo. Primeiro aconteceu com a minha amiga. Ela tinha uma amiga que ela gostava demais dela, muito, tipo, eram muito amigas mesmo, aquelas amigas de contar tudo uma pra outra. Tudo, tudo. E aí, essa amiga dela arrumou um namorado. E aí, essa menina achou que o namorado dela confiava e começou a contar as coisas da amiga dela pro namorado dela. E ali o cara pegou e contou para outros amigos dele. Esses outros caras contaram para outros amigos deles. Quando ela foi descobrir, já tava aquela notícia dela tinha rodado para Brasil e o povo. Porque ela contou uma coisa que era segredo. Aí como é que você confia numa amiga dessa? Que você, meu, tem meu namorado. Não, gente, tem certas coisas que você não tem que contar pra ninguém, não. O padre vai lá contar pra alguém? Psicólogo Lucas aqui, ó. Lucas é meu amigo. Eu acho, né? Lucas é meu amigo. Lucas é psicólogo. Pergunta a Lucas se ele contou alguém de alguma coisa que alguém contou pra ele. Né, Lucas? Você já contou pra mim, Lucas, alguma coisa de alguém que contou pra você? Não. Por quê? Coisa dele. Ah, mas o Lucas é psicólogo. Mesmo assim, ele é meu amigo. Quantas coisas minhas que eu já contei pra ele? Quantas coisas que pessoas contaram pra ele? Ele não contou nada pra mim até hoje. Tem coisa que tá guardada com ele que ele reza, e ele reza em silêncio. Ele conta pra Deus. Você tem que ter um amigo que você tem que confiar. Nem todo mundo é seu amigo. Nem todo mundo que diz que é seu amigo é seu amigo. Fala que amigo de verdade é um só. Primeiro Deus. Mas abaixo de Deus você tem que confiar na sua mãe, no seu pai. Se você não confia no seu pai e na sua mãe, você não confia em mais ninguém. Então, você não confia em mais ninguém. Nem em Deus você confia. Porque o pai e a mãe é o espelho de Deus na terra. Deus não escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Cara, Jesus contava um monte de coisa pra Maria. Né? Então, tipo assim, aí vem aqui, ó. Que partilhava com o calcanhar. Agora vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu tinha uma amiga que a gente conversava direto. Toda vez que ela precisava de mim, ela me ligava. E uma vez ela começou a namorar. E ela começou a agir muito estranho comigo. Me maltratar, agir mal comigo, me dar uma resposta. E eu peguei e cortei o vínculo com ela. Falei com ela, ó, isso pra mim é atitude de gente não, porque quando você mais precisou de mim, até no dia que você entrou em depressão aí, você ligou pra mim pra conversar com você, que você tava na pior. E a pessoa que você tava com ela te deixou. Você desfez tanto de mim que olha quem tá aqui agora pra interceder por você quando essa pessoa te deixou. Sou eu. E aí ela simplesmente parou de falar comigo. Já tem praticamente 15 anos que a gente não conversa, pra mais. Mas por quê? Porque a atitude dela, ela quis assim. Já tentei procurar ela umas duas, três vezes. Não quis, então Deus fala, né? Se errou com você, você vai lá e tenta uma vez, uma, duas vezes. Se você não conseguir, chama alguém, o Espírito Santo. Ou pede alguém para ir lá para você. Eu tentei pedir um amigo meu para conversar com ela. Eu pedi desculpa para ela e o nome, ela não quis. Depois de quase 20 anos, ela me acha na rua e age como se nada tivesse acontecendo. Como se, tipo assim, beleza, não aconteceu nada. Vou passar pro Lucas e o Lucas finaliza. Mas, infelizmente, né, a nossa realidade é diferente.
Por mais que talvez no nosso coração a gente entenda que a gente tem que confiar no nosso pai, nossa mãe, a nossa confiança nos nossos pais não pode ser maior do que a confiança em Deus. Quantos contra-testemunhos têm dado tantos pais, hoje em dia, pais de sangue, que não amam seus filhos? Quantas realidades a gente tem ouvido nos últimos anos de pais que cada vez mais estão sendo mais expostos, né, pelas redes sociais, pais que não amam seus filhos. Podemos confiar nossos pais? Em certa medida, sim, mas dependendo da medida, infelizmente não dá. Por isso que, nesse sentido, precisamos também sermos prudentes. Infelizmente, né, eu tenho deparado também com realidades assim, de famílias em que os filhos buscam ajuda psicológica, ajuda espiritual, e que em casa os pais de sangue não os amam e até mesmo agem de uma forma muito cruel, como se fossem inimigos dos filhos. Então, nesse sentido, a gente ainda deve cumprir o mandamento da lei de Deus que diz: honrar pai e mãe, ainda que esse mandamento seja muito, muito difícil de se cumprir nos últimos dias, nos últimos tempos. Se meu pai for mal, se minha mãe for ruim, ainda assim devo honrá-los. O que é honrar pai e mãe? Eu devo espalhar aos quatro cantos a maldade que as pessoas me fazem? Não, porque isso é murmuração. Murmuração é pecado. Murmurar é pecado. E nesse sentido, pior ainda vai ser o rasgão que a gente vai deixar, não só na vida do outro, mas na vida nossa também, para que Deus cuide. Lembrando, vai acabar esbarrando também com as vontades das outras pessoas. Tem gente que vai rezar por aquela situação ruim, vai entregar nas mãos de Deus, mas tem gente que não vai rezar, vai guardar consigo. E aí pior ainda vai ser a situação. Então, o que a gente precisa de fazer é fazer igual Jesus Cristo ele mesmo disse. Se alguém pecar contra você, chama ele à parte e fala com ela a pessoa que você pecou, que pecou contra você. Não é para você de cara já ir espalhando aos quatro ventos que a pessoa fez de errado, não. Isso inclusive dentro de casa. Não é para a gente ficar espalhando aos quatro ventos, tá, por todo mundo, o mal que as pessoas nos fizeram dentro de casa. Honrar pai e mãe é, mesmo que meu pai me force a cometer pecado, eu não vou pecar, porque eu tenho amor a Deus. Mas ao mesmo tempo eu não vou deixar de rezar por esse meu pai, minha mãe, e nem vou ficar espalhando aos quatro cantos da terra o mal que meus pais estão fazendo nesse sentido. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, a não ser que em caso mais extremo seja até necessário você, para se proteger, se afastar dos teus pais, você tomar algumas ações são muito extremas, mas creia que Deus vai conduzir todo o caminho de acordo com a vontade dele, aquilo que é melhor para você. Então precisa a gente confiar mais em Deus do que nas pessoas, inclusive as pessoas de casa. Porque ainda que teu pai e tua mãe não te amem, eu nunca vos abandonei. Teu Deus nunca vai deixar de te amar. Versículo 11. Ao menos vós, Senhor, tende piedade de mim, erguei-me, para eu lhes dar a pagar o que merecem. Nisso verei que me sois favorável, se meu inimigo não triunfar de mim. Vós, porém, me conservais incólume, e na vossa presença me poreis para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, eternamente e de eternidade em eternidade, assim seja, assim seja. A justiça cabe a Deus.
não cabe a gente. Então, quando alguém fizer algo contra ti, coloque essas pessoas na mão de Deus, mas te recomendo, não deixe que essas pessoas, não desejem o mal para essas pessoas, porque Jesus Cristo já ensinou a gente a agir diferente. Se alguém fizer mal contra a gente dá a outra face. A gente, quando os discípulos lá passaram, né, por aquele lugar onde que ninguém quis ouvir a palavra de Deus, eles falaram com Jesus: Jesus, clama do céu um fogo para cair sobre essa terra, porque eles não quiseram aceitar a palavra. E aí Jesus falou para não fazer aquilo, não desejar aquilo. Então, nesse sentido, a gente precisa ser como Jesus Cristo. O triunfo vai acontecer, mas não na nossa medida. Quem vai honrar, quem vai agir é Deus. Não cabe a nossas mãos. Se você puder, feche teus olhos agora. Se você não puder, olhe para a cruz. Olhe para o céu. Abre a janela do seu quarto, onde você está rezando, olhe para o céu. Se você tiver com fone de ouvido, tiver a oportunidade de ouvir isso. E vai rezar a Deus. Se precisar de enxergar, fora. Se você puder aguentar, feche teus olhos. E eu vou interceder por você. Nós vamos interceder por você. Senhor Jesus, por intercessão da tua amada Mãe Virgem Maria, nosso Rei e Salvador, queremos te pedir, peça essas graças diante de vosso Pai no céu, que é nosso Pai, que o Senhor nos colocou como Deus. Por favor, ajuda-nos a nos lembrar daqueles que são necessitados, daqueles que são pobres, a lembrar dos doentes, dos enfermos, para a gente não desviar os olhos daquele que pede ajuda para a gente, e nas nossas orações, todas elas, a gente colocar essas pessoas no teu coração, Senhor. Derrama teu sangue sobre cada um de nós para que nenhuma contaminação espiritual penetre em nosso corpo, em nosso ser, Senhor. Dai-nos o direcionamento, o discernimento, a sabedoria para saber como proceder em cada situação, porque às vezes até o mal pode usar de situações que parecem a necessidade de caridade para nos tentar, para nos fazer a queda. Por isso precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos da tua proteção, do teu Espírito Santo para nos ajudar a entender quando algo é tua vontade, quando é algo da vontade do inimigo, e com a tua graça transformar aquilo que é tentação em graça, Senhor. Porque o Senhor tem poder de transformar aquilo que é ruim em graça, Senhor. Eu te peço, Senhor, age em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a proceder como o Senhor deseja que nós procedamos. E não nos abandone à mercê dos nossos inimigos. Tende misericórdia e piedade de cada um de nós, Senhor, quando a gente peca contra ti, Senhor, por atos e omissões, Senhor. Peca contra ti diretamente ou contra ti na pessoa do nosso irmão, da nossa irmã, dos nossos familiares, daqueles que o Senhor nos confia, Senhor. Dá-nos a graça de viver fielmente a tua palavra, de alcançarmos a graça da santidade de verdade, Senhor, passando por toda a dificuldade, todo o sofrimento que for necessário para a gente alcançar essa graça, Senhor. Dai-nos força para desejar o céu antes que o alívio do sofrimento, Senhor. Senhor Jesus, quando o mal vier desejar nos derrubar, Senhor, dai-nos a tua força para confiarmos em ti, Senhor, a dirigir nosso pensamento a ti e não ao mal, não dialogar com o pecado, mas sim confiar em ti, na tua graça, até mesmo quando reconhecermos as manifestações do inferno contra nós, Senhor. Que nosso coração dirija-se a ti, Senhor, confiante em ti, que de ti vem o poder, e reconhecendo que nós, miseráveis como somos, não conseguimos fazer nada sem tua graça, Senhor. Derrama teu sangue sobre cada um de nós, Senhor, nos cure, nos purifique, nos liberte. Dai-nos a graça e a força de sermos cristãos de verdade, autênticos, que as pessoas, quando nos enxergarem, enxerguem a Ti, Senhor Jesus. E ainda que os nossos amigos se tornem nossos inimigos, ainda que os nossos pais, ainda que as pessoas à nossa volta nos abandonem ou, pior, ou até mesmo nos traiam, Senhor, nós confiaremos em Ti, Senhor. Dai-nos o Teu auxílio e Tua força
para que a gente não haja com vingança, mas que a gente confie toda a situação às tuas mãos, ao teu domínio, para que o Senhor eduque cada pessoa conforme o teu pecado, de acordo com a tua santa vontade, Senhor, do teu desejo, Senhor. Que a justiça não cabe a nós, cabe a ti, Senhor. Cabe a ti, Senhor. E nesta hora eu quero te entregar também cada pessoa que nos feriu ao longo da nossa vida inteira, Senhor, para que elas sejam curadas e perdoadas pelo teu santo nome, pelo teu santo poder, Senhor. Que o teu sangue lave e purifique suas almas, seus corações, Senhor. De todo o mal, Senhor. O mal que eles desejaram contra nós e o mal que eles desejaram contra si mesmos, Senhor. Tende piedade e misericórdia deles, porque eles não sabiam o que faziam, Senhor. Porque eles machucando a gente, desejando mal contra a gente, nos fazendo mal, machucavam a ti também, Senhor. E também, Senhor, tende misericórdia de nós e ajuda-nos, quando nós também nos fizemos nessa realidade, quando nós fomos os caluniadores, quando nós fomos aqueles que disseram mentiras sobre os outros, quando nós fizemos o mal contra as outras pessoas, Senhor. Por misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, alivia nossas penas, Senhor. Toque nosso coração para que a gente haja como o Senhor age. Dai-nos uma vida nova, uma mudança de vida total, que a gente mude de vida, não haja mais daquela forma ruim, mas passe a agir da forma boa, como o Senhor deseja para nossas vidas, Senhor. Vós, porém, me conservareis incólume. Na vossa presença me poreis para sempre. Coloque-nos, Senhor, na tua presença, para que sejamos guardados por ti. E que seja o Senhor bendito para sempre, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, assim seja, assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E eu convido você também nesta hora, se você... Só um minutinho. E eu convido você nessa hora também rezar a intenção do Santo Padre, pela intenção do Santo Padre para este mês, se você conseguiu comungar hoje, participou da Santa Missa, confessou seus pecados recentemente, que você tenha a graça de poder receber a indulgência plenária por alguma das almas do purgatório ou por você mesmo. Então, rezemos para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, assim seja. Amém. Robert, você quer falar alguma última coisa antes de a gente fechar? É, duas coisinhas que eu quero deixar para vocês é que a primeira pessoa que a gente deve confiar para amizade é Deus. Que a amizade verdadeira, Deus. Deus ele tinha seus amigos, João, Pedro, Judas, Mateus, Tiago, José, Barnabé, Paulo. Jesus tinha esses amigos todos.
E Jesus chama você também para fazer parte dessa família dele. E outra coisa que eu falo com você, valorize quem realmente te ama. Amor que eu falo muitas vezes não é um amor de casal, de marido e mulher, ou de mãe para filho. Pessoas que te amam são aqueles que querem seu bem. Aquele amigo, que eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso aí, que. Amigo não, tava só com a psicóloga, lembrei certo. E ela falou comigo assim: mas o Lucas tá certo. O Lucas é seu amigo. Se não fosse seu amigo, não chamasse sua atenção. Ele mandar você deixar você parar fazendo o que você tá fazendo. Se o Lucas tá brigando com você, tem que brigar mesmo. Aí eu falei, não, só não fala isso não, que aí quer brigar mais ainda. Né? Se pudesse, falou comigo, ele falou comigo uma vez que se pudesse me dar um sacode, me dar uns tapas na orelha, me dava. Aí como que você já viu isso? Né, Lucas? Então, tipo assim, confia naquele cara que é seu amigo ou naquela amiga. E quando, se você estiver namorando e tiver uma amizade, não desfaz ela por causa do seu namoro, não. Porque quando o seu namoro acaba, é pra eles que você corre. E já pra finalizar, como eu falei lá no início, curta aqui, ó. Tem um botãozinho aqui embaixo aqui de você aqui, ó, que é o joinha e é o coraçãozinho. Vai lá, vai lá embaixo. E quando você ativa o coraçãozinho, mostra o YouTube tá identificando que você tá gostando das lives. E ele vai mandar para você, né? Do que você falando do sininho aqui, ó. Que é para ativar a notificação. Mas quando você ativa ali, você aperta lá no coraçãozinho, o YouTube fala assim, opa, a pessoa gostou daquilo ali. Toda vez que esse canal lançar alguma coisa, eu vou jogar para ele. E vou lançar para outra pessoa também, porque ele vai indicar para alguém ali, um de vocês estão ali numa lista sua de amizade ali, ele vai indicar. Olha, esse vídeo aqui é bom, olha só que fulano tá assistindo. Quinta-feira passada a gente lançou já um episódio novo. Tá lá no nosso site. Tá? Ah, como é que eu faço para assistir, Robson? Aqui no YouTube tem um link. Vai lá na nossa descrição, tem um link. Você vai ver todas as nossas páginas. Se você clicar lá no YouTube e digitar podcast Jovem Cristão, vai aparecer uma lista de episódios que a gente tem. Maratone lá, as nossas séries. Temos vários tipos de assunto. Isso aí, gente. Obrigado, até a próxima live. Então, gente, para a gente fechar, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossas famílias, aqueles pelos quais a gente reza. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Amém, amém? Então é isso, gente. Obrigado, tá? Com Deus. Até mais. Tchau. Fechou, irmão. Com a graça de Deus, fechou.